Então, pessoal, bem-vindos a mais uma aula nossa de limites, ainda estudando propriedades operatórias dos limites, dando continuidade aos nossos exemplos sobre limite do produto, beleza? Se liga, terceiro exemplo, fizemos o primeiro, fizemos o segundo, vamos fazer o terceiro exemplo. O terceiro exemplo, agora considerando a função dada pela lei f de x 1 sobre x ao quadrado, que é o mesmo que já fizemos com a situação do primeiro exemplo e do segundo exemplo, minto. Na verdade, não é a mesma situação. Nesse caso, a tendência do exemplo é de x ir para mais finito. Então, haverá uma mudança. Não será o mesmo resultado do primeiro e segundo exemplo. Beleza? Se liga. E a g de x tem lei g de x igual a x à quarta. Vamos lá, então. Então, considerando a primeira função, o limite da primeira função. Terceiro exemplo, limite para f de x, que eu já vou colocar aqui limite de 1 sobre x ao quadrado, quando x tende a mais infinito. Quanto vai dar isso? Vamos olhar graficamente. Plano cartesiano, eixo x, eixo y. O comportamento gráfico é exatamente esse, né? Já vimos. Bom, quando o x for, olha aqui, quando o x for para mais infinito, o que é que está acontecendo com as imagens? As imagens estão tendendo para o quê? Para zero. Esses valores se aproximam de zero. Se eu pensar graficamente, eu consigo ver muito bem isso. E melhor ainda, se eu atribuir números, pense, pessoal, se eu jogar 1 sobre 1 dá 1. Se eu jogar 2, isso vai dar 1 sobre 1 quarto, que já é 0,25. Se eu jogar 3, 1 sobre 1 nono. Aí 1 dividido por 9 é menor do que 1 sobre 1 quarto. Se eu jogar 10, 1 sobre 100. Então, cada vez que eu jogo um valor maior, ou seja, mais afastado de zero, se aproximando do mais finito, esse resultado aqui ele se torna cada vez menor. Dá zero, porque é uma parte dividido para 100 pessoas, sabe? Pensando numa pizza. Pensemos assim, uma parte dividido para 4 pessoas, para 9 pessoas, para 100 pessoas. Então, a ideia é que isso seja cada vez menor, cada vez não dê para dividir, cada vez tenda para zero, ok? Mas nunca vai dar zero, porque uma coisa dividido por outra, né, não dá zero. E nesse caso não vai dar um valor negativo nunca. Eu estou pensando em valores positivos, grandes e tal. Enfim, isso aqui vai tender para zero. E limite, quando x tender a mais infinito, dá g de x, que é dada por x à quarta. Bom, olhando o nosso esboço gráfico, o comportamento de x à quarta é similar ao do x ao quadrado. É parabólico, tá? Algo desse tipo. Se o valor é 1, a imagem é 1. Se o valor é 2 de x, a imagem é 16. E aí vai. Só cresce mais rápido, tá? É uma parábola, por assim dizer, porém com crescimento mais rápido. Vai no GeoGebra para verificar essas questões, ok? Então, quando eu fizer a tendência para mais finito, meu povo, o que é que acontece com as imagens? Elas também vão para onde? Elas também vão para o infinito. Então, limite de x à quarta, quando x vai para mais finito, é infinito. Ou seja, zero e infinito. Eu quero o limite da f vezes a g indo para mais finito, ou seja, de 1 sobre x ao quadrado vezes x à quarta, ok? Então, é o limite do produto de 1 a que tende a zero vezes 1 a que tende a infinito. A indeterminação, zero vezes infinito, como nos outros casos, tá? Então, nessa situação aqui, tendeu para uma constante k, quando eu fiz a multiplicação.
Nessa situação aqui, tendeu para infinito, tá? Ou melhor, para não existir. Quando a gente se multiplicou, simplificou, estou relembrando aqui, deu 1 sobre x, tendendo para zero, não existiu, tá? Então, ora deu uma constante, ora não existiu. E o que é que vai acontecer com esse resultado? Bom, continuando, eu posso simplificar, porque esse x aqui, ele não é nulo, tá? E quando eu multiplico, o domínio dessa função multiplicação não é nula, tá? A gente viu isso em função contínua. Então, limite, quando x tende a mais infinito, de x ao quadrado. Ficarei com isso simplesmente, que eu posso simplificar aqui, ó, e aí dá x ao quadrado. Bom, limite de x ao quadrado, simples, indo para mais finito. Eixo y é a nossa parábola e é similar ao que vimos aqui, é 1/4. Quanto mais eu avanço em x, mais a imagem aumenta. É para mais infinito. Então, ora o resultado deu uma constante, ora o resultado não existiu, ora o resultado foi para infinito. E podem haver, né, outras possibilidades. Então, por isso, toda vez que eu tiver um produto de funções, o limite de um produto, cujos resultados das parcelas sejam zero e infinito, pode ser mais ou pode ser menos infinito também, né? Porque na tabela a gente viu isso. Isso será o que eu chamo de indeterminação, meu povo. Por quê? Porque a cada hora é um resultado. Então eu consigo definir como nas outras propriedades. Beleza? Vamos avançar. E aí, meu povo, seguindo aqui, trago duas informações no meio do nosso estudo das propriedades operatórias dos limites. Duas outras propriedades embutidas, por assim dizer, sobre limites. A primeira diz respeito à sua unicidade, e é algo que já falamos, só para frisarmos novamente e deixarmos mais formalizado. Entra como um teorema. Se existir limite da função, quando x tender a A, então esse limite deve ser único. Não existe a possibilidade do limite ter dois valores, por exemplo. O limite, se existir, ele é único. Já falamos muito disso quando iniciamos os estudos da sua lateralidade, de limites laterais, beleza? Se liga. E o segundo teorema também é bastante trivial, por assim dizer, óbvio, que diz respeito à conservação do sinal para os limites, indicando que, se liga, se limite com x tendendo a A de uma função for igual a b, de tal maneira que esse b não seja nulo, tá? Para todo b real, ou seja, qualquer número b, qualquer número real, tanto que não seja zero, então existe uma vizinhança B de A, né? Quando eu tendo para A, eu estou me preocupando com a lateralidade, indo à direita e à esquerda de A, para que isso gere um limite igual a B da função, tá? Então, vai existir uma vizinhança de A, tal que para toda vizinhança de A, com x diferente de A, porque não me interessa o A, me interessa os seus vizinhos, o f de x, as imagens desses x que pertencem à vizinhança, né? Todas essas imagens têm o mesmo sinal de B. Bora fazer um esboço gráfico aqui para que vocês entendam melhor. Se liga, eu tenho uma função, eu tenho um eixo x, eixo y, suponhamos o gráfico de uma função, né? Uma situação como essa. Suponhamos que eu tome um A aqui, um valor qualquer, ok? Nessa situação aqui eu tenho f de A, né? Aqui eu estou fazendo uma função contínua, uma função polinomial, está mal desenhada, mas enfim, tá? Mas isso serve para qualquer situação, tá? Contanto que esse A seja ponto de acumulação. Bom, eu tenho esse A, e aí eu tenho uma vizinhança desse A, tendendo para a direita e para a esquerda. O que é que acontece aqui, o limite da B? Quando f de x tende a A, perdão,
Quando os valores de x tendem a função vai tender a b. Então tem uma certa vizinhança aqui também. O que eu quero dizer? Se o b é um número positivo nesse caso, significa que os f de x que se encontram aqui, esses f de x, aqui e aqui, em sua vizinhança, também são positivos. Beleza? Da mesma maneira, se eu tiver um A nessa situação, e aí eu tenho um B aqui embaixo, bem mal feito o desenho, desculpem, tá? O que é que significa? Que nessa situação, os meus f de x são todos negativos, ou pela esquerda ou pela direita, mínimo que seja, tá? Diferente de se eu tiver um valor que gere uma imagem nula, aí eu já não posso, um B nulo, por isso que não pode ser zero. Se eu tiver um B nulo, eu nunca vou ter uma vizinhança com um único sinal. Ora vai ser negativa, ora será positiva, beleza? Então é isso. Aqui é só para a gente ilustrar essas situações que são interessantes e importantes para os limites e prosseguir, ok? Eu vou finalizar a aula com essa informação e na próxima aula a gente continua as propriedades de limites. Curte, compartilha, se inscreve se não se inscreveu e até a próxima aula. Valeu!